Há algum tempinho atrás apareceu, surgiu na internet um rumor sobre uma tal de Bolsodex, uma Pokédex que teoricamente era para ser o nome traduzido dos Pokémon para lançar aqui no Brasil. Hoje, eu me juntei ao Kel, um grande amigo meu, e também o cara por trás do Pokéverso, a página que algumas pessoas devem conhecer e outras não, e a gente decidiu fazer a Bolsodex 2. Só que, ao invés de só pegar o nome em inglês e traduzir diretamente pro português, a gente resolveu destrinchar o nome japonês dele, entender o seu significado, tentar construir então um nome baseado naquilo que não seja só explicativo, mas adaptado ao Brasil. Então hoje a gente vai tentar fazer a verdadeira Pokédex do Brasil. Então, as regras que a gente tentou mais ou menos seguir a linha aí é o seguinte: a gente tentou pegar a base do nome em japonês, que né, é bem diferente do americano. Então a gente tentou pegar, tipo, a base, como chama, gramatical original do nome e adaptar a partir dela. E isso até serve pra vocês terem uma ideia de quão próximo da tradução o nome em inglês é também. Pro Bulbasauro, a gente escolheu, o nome dele original no caso é Fushigidane, né, que Fushigina significa misteriosa e Tane semente, então é basicamente aí semente misteriosa, mas também é um meio... quando você fala rápido em japonês, parece uma frase... comumente utilizada, que é tipo, Fujigi Dane, de estranho. Em vez de Tane, de semente, vira Dane... Mas é isso daí então, semente misteriosa e tem esse detalhezinho aí, tipo, é esquisito, não é? Porque nesse caso aqui a gente chama ele de Bulbizarro, porque já pega a planta, bizarro, sim, de misterioso, estranho, esquisito, e já fica parecido com o que vocês estão acostumados. Somos gênios da gramática da língua aqui, rapaziada. Só os melhores do Brasil. Contrata a gente, professor Pasquale. O professor Pasquale com o professor Carvalho me pegou um pouco. A gente não vai nem falar de todos os de canto. A gente já tem 10 minutos de vídeo aqui, a gente não saiu nem dos iniciais. A gente separou os melhores aqui pra vocês. O próximo que a gente tem aí dos iniciais é o Charmander, né? Que em japonês é Hitokage. Que, no caso, o Hi significa fogo e o Tokage significa lagarto, basicamente. Tudo isso, só um contexto, tudo isso é de acordo com a Bulbapedia, ninguém aqui fala japonês profissionalmente. Exatamente, a gente tá indo na base da confiança aqui do pouco que a gente consegue. Então a gente tem aí lagarto de fogo, basicamente. Então a gente botou Fogarto. Tá, não tem nem muito o que explicar no Fogarto. Simples, direto. E combina com a cara dele. Ele tem cara de Fogarto. Exatamente. Fogarto. Então, o Squirtle, em japonês ele chama Zenigame, que aí Zeni, no caso, é dinheiro, e Kame, no caso, é tartaruga ou... como chama? O Cagador, Jabuti, não lembro agora qual é o nome. Inclusive, se você já assistiu Dragon Ball, tem o Mestre Kame. Por que ele chama Kame? Porque ele tem aquele casco de tartaruga. E, tipo, o próprio Zenigame, aparentemente, também é sobre um bebê tartaruga. Mas o dinheiro do Zeni, do nome dele, no próprio Black and White, no programa de Pokéquiz que tem lá, ele explica que o Zeni vem de uma palavra antiga para dinheiro. E o casco do bicho parece com moedas velhas. Então é por isso que daí onde veio o nome dele de Zenigame. Aí a gente pensou em duas opções diferentes. Eu pensei em Tartagrana. E eu pensei em Centaruga? Exatamente. Mano. Então... e daí, auto-explicava. O meu vem de tartaruga e grana e o Kaká veio de centavo e tartaruga. Exatamente. O centaruga funciona legal porque fala mais de moeda em si, né? No caso, que é mais do que a barriga dele ali. Do que o grana. Mas os dois servem. O que soar melhor, na verdade, é o que mais importa. E também você vai ter que olhar pra linha evolutiva e pensar o que a linha evolutiva pede e soa melhor. Porque, por exemplo, agora a gente pode falar das linhas evolutivas, eu acho que é uma boa de começar pela do Charmander. Porque a linha evolutiva inteira dele mantém uma temática. O Charmeleon, no caso, em japonês, o nome dele é Lizardo. Que é basicamente como você pronuncia lizard, que é o lagarto em inglês, né? Só que em japonês, né? Porque o D, eles não falam só D, né? Eles sempre tem que meter uma vogal depois em qualquer sílaba. Então, quando se pronuncia lizard, fica Lizardo.
E aí, no caso, o Charizard, no caso, depois, é Lizardon. Que é aumentativo, no caso. Olhando pra, tipo, o Charmeleon e o Charizard na temática do nome em japonês, a gente chamou o Charmeleon... Não, eu quero deixar bem claro. O Kel deu a brilhante ideia do Charmeleon ser chamado de Lagarto. Que é como você leria lagarto em no caso, a palavra em português e em japonês. Lagaruto. Então ficaria Fogarto, Lagarto e na última evolução do Charizard de Dragarto. Dragarto. Que aí é genuinamente, dragão. admito. Muito bom. E aí, voltando pra absurdos, vamos na linha do Bulbasauro. Porque a gente começou com um Bulbizarro e tem uma temática até durante a nomenclatura, a linha de nomenclatura dos três. No caso, no primeiro a gente botou Bulbizarro, que é tipo, basicamente tipo, uma planta mais um adjetivo tipo esquisito, assim, sabe? E isso vem do próprio japonês porque ele tem uma continuidade na forma que eles nomeiam o bicho. Que exatamente. O Ivysaur vem de Fushigizo, que é meio estranho, entre aspas, né? É literalmente a forma que fala meio estranho, mas também vem de grama esquisita. Grama estranha. É, sim. Fushigizo. E no Venossauro, só pra poder terminar a continuação, o nome vem de Fushigi na Hana. Por isso que o nome é Fushigibana, o nome do Pokémon. Que significa flor estranha. Então tudo é sobre um bicho que você fica, cara, que é isso aqui? E ele foca no ver a planta e não o animal. Então toda a temática de nomenclatura deles é mais pra isso do que pra um sauro. E qual o nome que a gente pensou em brasileirês? Então, pro Ivysaur, que é grama estranha, a gente pensou em gramótico, né? No caso, no começo a gente tinha gramexótico, na verdade. A gente falou, tá suando meio estranho. Então a gente botou só gramótico, que aí é grama e exótico. Lembrando de uma coisa, acentos são permitidos nos nomes, tá? Porque pode. Exatamente. Porque aqui é brasileirês. Pro Venusaur, Fushigibana, flor estranha, a gente botou literalmente flor estranho. Que aí, no caso, dá pra se ler aí tanto como flor estranha, como também, tipo, floresta estranha. Ainda mais que ele já é a árvore inteira. Andando em conjunto seria uma floresta. No do Squirtle, a gente, de primeira, a gente tentou até pensar em botar um animal diferente pra cada um dos três, já que cada um dos três não necessariamente importa qual é o bicho. Isso é Pokémon, né? Não é ecologia. Pra ele, a gente também tentou manter, tipo, um padrãozinho no nome parecido, porque todos em japonês tem o me no meio. Pro Wartortle, que em japonês é Kamio, aí, né, que no caso vem de Kame, tartaruga, né? E é tipo uma corrupção de Kameru, que é você basicamente tipo, morder. Além de também parecer com Teru, como se fala de tail. Sim, de novo, aquele papo de tem que terminar com a vogal porque é silábico. Então fica Teru em vez de tail. Então, basicamente, tartaruga cauda virou tartaruga. E aí o Blastoise em japonês é Kame, de novo. E aí ele tem Max também no final, né? Então ficou aí Kamex. Eu tinha pensado no muito melhor pra isso daqui, mas não é family friendly o suficiente pra esse vídeo. Então... Esse vai estar exclusivamente aonde, Kel? O pessoal poder também ver. Eu vou botar na versão no site do Pokéverse, pokéverse.com.br. Você pode conferir a lista completa das nossas traduções dos Poké da primeira geração, exatamente. Todos os Pokémon. E no Twitter também eu devo postar a lista. Mas e o que a gente decidiu pro Blastoise, que... Pro vídeo, pra versão family friendly. Sim. Jatarugona aí, que a gente pegou de Jabuti, e aí tem o Tartaruga ainda ali no meio, né, o Taru, e aí o Gona, que é aumentativo, basicamente, né? A gente também tem o Jatar, que é importante na questão da linha evolutiva, que é onde ele poder jogar água nos outros. Ah, sim, é a coisa temática dele com canhão, e faz referência ao Blastoise, o Blast. E, assim, o Gona a gente tentou pegar sufixos aumentativos, e o que soava melhor. Tá, o próximo que a gente separou pra mostrar pra vocês eu acho que provavelmente o meu preferido da Pokédex inteira. Posso mudar de ideia depois, mas ficou muito, muito legal, que é o Spearow e o Fearow. Em japonês, o nome deles vem do seguinte, o Spearow chama Onizuzumi, que vem de Oni, que é demônio, e Suzumi, que é, no caso, pardal mesmo. E o Fearow é Onidrill, que é basicamente a mesma coisa, Oni,
demônio, Dori, que é pássaro, e Doriro, que é, no caso, drill aí, que é o... Broca. Como chama em português? Broca. Então a gente chamou do seguinte, o Spearow a gente chamou de Pardabrete, que vem aí de Pardal, e o Diabrete, que é o diabinho pequenininho. E o Fearow é Pardamônio, que é Pardal e demônio. E ficou perfeito, moleque. A gente também no Clefairy fez um ótimo, porque o nome da Clefairy em japonês originalmente é Pipi, que é só, tipo, o barulho que ela faz, é um barulho de fada. É como a fada é nomeada que é Pixie, é só o barulho com a primeira sílaba de Pixie, de fada. Exatamente. Então ela é Pipi. É só isso. Então, a gente fez a adaptação. Que ao invés de chamar de pipi, chama de Fafá. Fafá! E fica muito bom, porque quando a gente olha pra linha evolutiva, Clefable, o nome dela vem de Clef, por causa da chave musical, porque tinha toque musical, metrônomo, ficava dançando, ficava cantando. E isso não tem muito no próprio nome japonês, que é só Pixie, que é uma forma diferente de falar fada. E ele tem uma temática musical que dá pra se adaptar também aqui, não precisa necessariamente ser puramente o barulho. Cal também vai falar de um que é puramente baseado no barulho, tem opções aqui. Só que aí eu pensei, já que a gente tá chamando um de Fafá, que tal esse aqui ser o Belelém? Porque ainda fica com o som de sino. Que a gente usa aqui Blém pra falar de sino, então ficaria Belelém. Então virei a linha evolutiva de Fafá pra Belelém. Qualquer outra coisa é mera coincidência, tá? Eu deixei isso bem claro. Mera coincidência. E, então, o outro nome que a gente pensou pra Clefable é Lala só, porque o primeiro é Fafá, que é uma nota musical repetida 2 vezes, e o outro podia ser Lala. Fafá, Lala. Ainda mais que funciona com... Basicamente. A forma de falar. Então, pra o Zubat, né, que em japonês é literalmente a mesma coisa. No caso, o Zubat, pra quem não sabe, vem de Zubato, que é a onomatopeia deles pra, tipo, uma coisa sendo perfurada. No caso, se referindo às presas do Zubat. Então, a temática de morder é importante. Sim, no caso, ele obviamente é inspirado em um morcego. Então, a gente só pegou basicamente e chamou ele de morcego. Que, no caso, a gente pegou basicamente a base latim de morcego, que é mur, e a gente chamou disso daí e a gente só adaptou mais pra aí. No caso, tem o bat também no nome em japonês, que literalmente vem de morcego. Então a gente adaptou aí pra morcego. E o Golbat, no caso, o Golbat ficou muito bom também. A gente tem 2 nomes muito bons aqui. O primeiro que a gente pensou, no caso, em japonês, de novo, é a mesma coisa. Golbat. O go, no caso, vem tipo go, que é o tipo onomatopeia pra você tá engolindo alguma coisa, se referindo ao fato dele... Mordeu e agora tá engolindo. Sim, exatamente. Além de o que você acabou de falar de a boca gigante dele. Sim, exatamente. E a gente pensou em 2 aí pra ele. No caso, o primeiro que a gente pensou é Sangue Cego, né? Que soa meio aí como sanguessuga, mas ainda faz referência ao morcego. E aí, no caso, você ainda tem essa referência aí dele ser... dele ter a gula, né? A boca gigante e gostar de sugar coisas. E esse negócio de sangue é da biologia dele também, né? Sim. Que ele é um vampiresco. Sim. E a outra opção que a gente teve é morcegula aí também, que faz referência às 2 coisas. Por causa do gulp, é importante botar também, talvez, a referência de estar engolindo alguma coisa. Exatamente. Então a gente tem as 2 opções aí que ficaram da hora. Alguns outros Pokémon tinham referências também que a própria Pokémon Company acabou dando errado. Porque, por exemplo, a linha do Abra inteira, ela envolvia nomes de pessoas. Porque o Abra é o Casey, o Kadabra é o Yungara e o Alakazam... Fudin, que vem do Houdini, né? E na hora de pensar no nome, tinha 2 opções. A gente fazia o mais óbvio, que é a mesma coisa que em inglês, que é tipo Abracadabra Alakazam. Nome de feitiço. Sim, Salabim, alguma coisa assim. Só que aí o Kel teve uma brilhante ideia. Que na hora que eu vi, eu falei assim, cara, eu não vou gostar. Só que o mundo não gira em torno de mim. Então, Kel, me explica o nome. Então, a primeira coisa que eu pensei foi... Eu fiquei pensando em algum padrão pra ter, tipo, uma parte uma conexão entre os 3. Né? E aí no começo eu pensei de Ratimbun, que tem todo
a mitologia em volta de... alguns falam que é fake news, que é feitiço ou sei lá o quê. Mesmo que é fake news, é engraçado a gente botar, que combina bastante com a Bolsa Dex. Combina, exatamente. Então a gente pensou no começo pra Rá-Tim-Bum. Mas aí, o original ainda tem uma referência a algum mágico, né, no caso. E aí a gente tentou ficar pensando, qual que é os mágicos famosos brasileiros e tudo. Mas aí eu pensei, no caso, a gente tem os 3 magos aí, que são o Nino, o Dr. Vitor e aí a Morgana também, né? No caso, pra não ficar tão direto, a gente optou por usar os sobrenomes deles, que são bem legais também. São tudo com base no latim e tudo mais. Uma coisa antes, no caso da linha evolutiva, todos os 3 começam com a sílaba referente ao Rá, Sim, Tim-Bum. Exatamente. Então aí o Abra a gente começou com Rá, e aí a gente usou um dos sobrenomes do Nino, né, aí, que é o mais jovem dos 3, que é Stradivarius, então ficou Rastrad pro Abra. Pro Kadabra, que é o segundo aí, a gente usou o tio Vitor, a gente usou o sobrenome dele... Vitórius. Qual que a gente usou? Victorious. No caso aí a gente ficou com Tintorius. E pra último, o Alakazam. A gente usou Morgana, que a Morgana não só um personagem de Castle Up Tim-Bum, como Morgana é sempre uma feiticeira poderosa aí em, tipo, várias histórias de magia e tudo mais. Então seria legal a gente usar pro último. E aí ficou, no caso, Bungana. Que aí, Morgana, no caso, é tecnicamente o primeiro nome composto dela aí, mas é um nome mais marcante, então pro último a gente usou dela. E aí ficou aí Rastrad, Tintorius e Bungana. E pra o Machop, Sr. Cacau, o que decidimos aí? Como o nome deles é bem simples, porque, por exemplo, Machop, Machoke e Machamp, o primeiro é o Wanriki, que é uma combinação de uma leitura de uma forma de braço e força, então ele é literalmente braço forte. O Machoke, ele é Goriki, uma força hercúlea. E a última evolução, que é o Kaikiri, o Machamp, ele pode ser lido como força sobre-humana. Então, é um avanço da forma de força, da escala de força do bicho. E daí veio a nossa ideia de botar o nome. Porque se tá tendo uma escala de força, a gente pode fazer essa conexão entre os 3 nomes. E como no segundo, no Machoke, ele já fala da força hercúlea, a gente acabou usando os 3 estágios de força do Hércules para poder pensar na nomenclatura. Exatamente. Por isso saiu o Machop como forcejo. A segunda parte do nome é basicamente do que chamavam o Hércules quando ele ainda tava, treinando ou coisa do tipo, não é? O Geijo vem disso, da forma... as pessoas reagiam à força de Hércules, antes dele ser conhecido como o Hércules, que aí vem o nome do Machoke, que ficaria Biércules, que é uma mistura de Hércules e bíceps, já que é uma das coisas ao qual o Machoke tá ali balangando. Na questão do Machamp, a gente botou o nome dele de Quadreus. Tem vários motivos. O quadri não é de quadríceps, ao mesmo tempo que a pessoa vai automaticamente conectar, mas quadríceps é na perna, não no braço, infelizmente. Funciona também, ó. O cara não pula leg day, não. Exatamente. Aí, ele trabalha também a perna. Mas também vem de quadra, já que ele tem 4 braços. E é legal porque a nomenclatura de quadreus é uma forma também de nomenclatura que a gente vê muito em história grega. Terminar com eus em todo mundo. Sim. Então tem a conexão de ordem da história dos Zeus também aumentando, de força para bíceps para então 4, que aumenta também na linha evolutiva dos 3. Aí, o próximo que a gente escolheu aqui pra falar pra vocês é o Magikarp, né? A linha aí do Magikarp e do Gyarados. O Magikarp e o Gyarados foi um que, a gente tava fazendo tudo em ordem, né? Aí, esses dois aqui, eu só pensei alguma hora, falei, deixa eu pular logo pra esse daqui e já escrever antes que eu esqueça. E ele ficou o dia inteiro, antes da gente ir continuar isso, falando, caraca, mano. Só hypando. Caraca, mano, pensei num nome muito bom. E eu prefiro, o nome do Magikarp eu acho que é o meu favorito, dentre vários aqui. Eu acho que do Tentacool e do Tentacruel também eu gosto muito, mas esse aqui também é muito bom. O Magikarp, em japonês, ele é Koi, né? Aliás, no caso o nome inteiro é Koi King, né? Que Koi aí, que é carpa, e King, que é, obviamente, rei, né?
E o Gyarados, no caso, é Gyarados. E aí o Gyarados, putz, tem uma explicação gigante que sabe-se lá do ao que se tá se referindo isso daqui. Tem várias opções de coisa, mas ao mesmo tempo, tipo, confirmadamente, não tem como a gente saber. A base dele mesmo que você vai pensar é a lenda do peixe lá que conseguiu, como chama? Subir a cachoeira. Né, que ele era um peixe bostinha, subiu a cachoeira e ele vira um dragão no final da história original mesmo? Na história original ele vira um dragão, e aí todas essas coisas estão envolvidas na hora de a gente pensar do nome. Já que o nome dele em si carrega tanta coisa, a gente vai tomar umas pequenas liberdades poéticas até pra poder conseguir contar essa história. E foi daí que o Kel teve algumas ideias. O primeiro nome que eu pensei pro Magikarp, né, Carpa Rei, foi Carpestade, no caso aí, que é Carpa misturado com Majestade aí, que é termo pra rei, né. E aí, no caso, pra o Gyarados, seguindo essa linha de pensamento, eu pensei em Superstade, que vem aí de superar, e ainda assim de majestade, mas também vem aí de tempestade, né, que é uma das bases pro o nome do Gyarados. Então tem esses dois... Tem esses dois aí e tem... que funcionam em conjunto. Sim, e também o Sup pode se referir tipo super, né? Porque ele literalmente fica um Pokémon mais poderoso pra caramba. Um outro nome que o Kel pensou pro próprio Magikarp, que é um dos que eu mais gosto, tá top 3. Só ficou bem... É um que ficou, na verdade, bem mais parecido com o que a gente tá acostumado, né? Que em inglês é Magikarp. Em português eu botei Magikarpa, né? Que vem Majestade e Carpa. E aí só funciona muito bem. Só funciona muito bem. E fica bem mais parecido, né? Então ficou aí Majestade. Pra poder tentar seguir essa mesma ideia, eu pensei em que palavras a gente podia usar pra poder parecer com o Gyarados. Ou qualquer uma das coisas. Foi daí que eu pensei em usar, a gente finalizar o nome dele com Irados, de irado, ira, raiva. E por isso que a gente foi pro finalizar com Irados, e com isso a gente pensou em 2 nomes. Eu não lembro agora qual de nós dois falou cada um desses 2 aí. Eu também não. Eu acho que você falou o segundo só porque segue a temática que você usou antes. Eu acho que foi eu que falei o Reirados, que fica de Rei Irados, e termina com S pra poder ficar parecido com o som original. E o Kel pensou em... o último ali. Superei. Ou Superirados. Superirados, que ele pensou. Reirados ou Superirados pra poder combinar com a nomenclatura do anterior. E bom, esse foi o que a gente decidiu pra linha dos 2 aí. E a gente vai finalizar esse vídeo aqui, pra não ficar tão comprido, com o Eevee. Porque a gente tem uma explicação muito longa e não dá pra explicar completamente no site com toda a nuance que vai ter aqui. Porque a gente fez o seguinte. A gente, na hora de ver esses nomes, sempre a gente tentava fazer algo parecido com a continuidade de nomenclatura. Porque, por exemplo, o Eevee, quando ele evolui, as Evolutions terminam com Eon. E-O-N. Em inglês, né? Então a gente pensou em 2 opções. A gente terminar todos eles com o nome de uma mesma forma, ou, tipo, tentar fazer alguma palavra que funcionasse. Então a gente acabou pensando em, vamos terminar do mesmo jeito. E tiveram 2 opções. Terminar com Evo, que foi o que a gente não decidiu, ou então a melhor ideia de todas. Terminar com som. Mas por quê? Por que terminar com som? Porque em português, no Brasil, você só mete som no nome de qualquer criança aí e fica um nome novo, basicamente. E funciona muito bem, porque o nome do Eevee vem de Evolution. O nome em japonês é Eevee, que é 2 S, Eevee, que vem de literalmente evolução. E disso é onde a gente pensa no nosso nome pro Eevee, que ao invés de a gente chamar ele de Eevee, a gente chama ele de Eevee. Porque é literalmente a forma que uma criança falaria evoluir. Eevee. Exatamente. Que combina com o fator bebê do Eevee e vai combinar com o som. Porque o som do final do nome de todas as evoluções do Eevee vem do quê? Mas sim, o som aí que a gente decidiu botar no final de todas é uma corrupção de evolução aí, assim como evoluir é uma corrupção de evoluir. Exatamente. E qual é o nome dos 3? Então, a gente pensou em 2 nomes pra cada um, porque a gente pegou mais, tipo, do elemento em si, e o segundo a gente botou mais do verbo imperativo, de um verbo imperativo, porque
fica bem parecido. Vocês vão entender quando a gente falar. Pra o Vaporeon, que em japonês chama Showers, que literalmente vem de rain shower aí, né? Que é... Como chama? Literalmente tipo, enxurrada, né? Basicamente. Só uma coisa. O nome dos 3 é muito bosta em japonês. É bem simplório. Como é o nome de vários outros Pokémons, na verdade. É bem tipo básico, Loki, o Sandshrew, que é o famoso Areia. Areia, sim. Areia. Se quer saber o que a gente pensou, vai ver lá depois no site. Mas... Exatamente. O nome dos 3 primeiro em japonês é Showers... E aí tem o Thunders, que é o Jolteon, que é trovões. Que é de repanga-laguejos. E o Flareon, que em japonês é Booster, que vem tipo booster de foguete mesmo. Foguete propulsor, né? E então, são bem simplórios aí. E esses são os que a gente escolheu pra traduzir. Mas, então, pra o Vaporeon, né, Showers, a gente escolheu aí Chuvison e Molisson. Essas 2 opções aí. No caso de chuva e de Molice, né? Pra o Jolteon, a gente escolheu Trovison e Shockson. Mano, o Trovison é um que eu sempre vou rir. E o Flareon, a gente escolheu Shamison e Kamison. No caso, o Kamei escolheu no carro. Que ficou bom. Mas... Assim, não tem muita coisa, porque Evolution, os nomes dos bichos, se não for ficar igual ao inglês, tem que ser uma coisa assim. Porque os nomes em si, todos os nomes... É porque quando a gente pensa em tradução, isso é uma coisa até importante falar. Quando as pessoas falam em tradução, as pessoas acham, pô, mas esse nome é muito estranho. Esse nome é muito estranho pra gente que fala português. Quando você vira pra uma pessoa que fala inglês nativamente e ela pensa Flareon, Vaporeon, é literalmente vapor, eon. É a mesma estranheza que você tem ao ouvir o nome de Chuvison. É o nome que é o que eles têm de estranheza quando eles escutam o nome Showers. Exatamente. É uma das dificuldades de você pegar uma tradução quando você já tá acostumado com outro nome. Então, conforme vocês vão lendo aí, quando você acessar ler a lista completa, pense com o cérebro gringo, entendeu? Fala, oh my god, what is this? What does this mean? What does it mean? What are they talking about? E vai no meu favorito, que é o Tentacruel Tentacruel, que esse aí foi o momento que eu tive a maior epifania de genialidade, tá? Quero que vocês entendam que foi o meu momento. Foi o meu único momento de brilheza e depois acabou. Esses foram os que a gente escolheu mostrar pra vocês aqui, porque os que a gente botou, tipo, bastante tempo pensando. E aí é só você ir pro site e você poder ver lá, o final, os outros. Exatamente.